Oi, boa noite, tudo bem com vocês? Vocês estão me ouvindo bem? Então vamos agora, nesse momento, elevando o nosso pensamento, o nosso coração a Deus e a Jesus, agradecendo a Ele esta oportunidade tão bendita de estarmos aqui hoje, nesta noite, reunidos. Que a paz e o amor de Jesus esteja com todos nós. Todos aqueles que aqui estão conosco nesta noite, podem colocar ou um copo de água ou uma jarra, para que no final a gente possa estar aí, né, juntamente com a espiritualidade, fluidificando esta água, ok? Estão me ouvindo bem? Quero que vocês me falem se estão ouvindo bem, tá bom? Então, para dar início, né, ao nosso estudo dessa noite, Religião dos Espíritos, com a lição Abençoa. Deixa que a bênção de Deus te alumie o coração para que saibas abençoar. Ninguém prescinde do amor para viver. Observa os que marcham desdenhosos, ignorando-te a presença, habituados à convicção de que o ouro pode comprar a felicidade. Abençoa-os e passa. Ninguém conhece o rochedo em que o barco da ilusão lhes infligirá o derradeiro travo de angústia. Vês inquieto os que se desmandam no poder, abençoa-os e passa. Muitos deles simplesmente arrastam as paixões que os arrastarão pelo gelo do ostracismo ou para a cinza do esquecimento. Contemplas espantado os que não são portadores de títulos preciosos, a te exigirem considerações e tributos especiais. Abençoa-os e passa. O tempo cobrar-lhes-á, aflitivo imposto da alma pelas distinções que lhes conferiu. Ouves triste os que injuram e amaldiçoam, abençoa-os e passa. São eles tão infelizes que ainda não podem assinalar as próprias fraquezas. Fitas, admirado, os que fazem tábua rasa dos mais altos deveres para desfrutarem prazeres loucos, enquanto a vitalidade lhes robustece o corpo jovem. Abençoa-os e passa. Amanhã surgirão acordados em mais elevado nível de entendimento. Se alguém te fere, abençoa. E se esse mesmo alguém volta a te ferir-te, abençoa outra vez. Não te prevaleças da crueldade para mostrar a justiça, porque a justiça integral é de Deus, e todos viverão para conhecê-la. Se teu filho é rebelde, o insensato abençoa teu filho, porque teu filho viverá. Se teus pais são irresponsáveis e desumanos, abençoa teus pais, porque teus pais viverão. Se o companheiro aparece ingrato e desleal, abençoa teu companheiro, porque continuará ele vinculado à existência. Se há quem te calunia ou persegue, abençoa os que te perseguem e caluniam, porque todos eles viverão. Humilhado, batido, esquecido ou insultado, abençoa sempre. Basta a vida para retificar os erros da consciência, inquirido certa vez pelo apóstolo quanto ao comportamento que lhe cabia perante a ofensa, afirmou Jesus. Perdoarás não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Com isso, o Divino Mestre desejava dizer que ninguém precisa vingar-se, porque o autor de qualquer crueldade tê-la-á como fogo nas próprias mãos. Que assim seja. Boa noite, Sônia. Boa noite, Jojo, André, Solange, a todos vocês. Vocês viram como eu estou importante hoje, gente, de fone, ó. Ganhei de um amigo meu para que a gente possa estar trabalhando melhor, tá bom?
É, a gente, falando aqui sobre o abençoa, quantas vezes a gente fala, ai, Deus te abençoa? O que nós estamos querendo dizer? A palavra abençoar. Abençoar quer dizer que nós já estamos na presença de Jesus abençoando. Então, como que é importante nós abençoarmos, né? Aqui fala, mesmo aqueles que nos tratam mal, nós temos que abençoar. Aqueles que nos caluniam, que levantam falso testemunho, nós temos que abençoar. Porque nós temos que fazer o bem e abençoar sempre, não importa qual a situação onde nós estejamos, é muito importante que nós possamos sempre abençoar. Limpando a casa, ai, que Deus abençoe a minha casa. Que Deus abençoe o meu filho que vai para trabalhar. Que Deus abençoe o meu esposo que vai trabalhar. Que Deus abençoe os meus amigos. E olha a palavra abençoa, como ela é bonita. O abençoar já está dizendo: estou no amor de Deus. Não é isso? Quando eu digo abençoar, é porque eu já coloquei Deus à frente, né? Na certeza que Deus está abençoando a todos nós, independente daquilo que estamos fazendo, já estamos sendo abençoados. Se tem um trabalho, oh Jesus, abençoa o meu trabalho, cuida do meu trabalho, Jesus. Abençoe a minha família, os meus amigos, os meus vizinhos. Abençoa, Senhor Jesus, aquele que está doente em sua casa ou no hospital. Por quê? Tudo que nós formos fazer, nós temos que abençoar. Abençoar quando estamos lavando roupa ou quando vamos lavar uma louça. É que às vezes a gente não gosta, né, assim, de estar com essas tarefas de casa, limpando, arrumando, às vezes cuidando, é cansativo. Mas a gente tem que abençoar, porque nós estamos conseguindo fazer, não é verdade? Limpar a nossa casa, lavar uma roupa. E que é uma coisa que a gente tem que abençoar muito, que é o alimento que nós estamos fazendo. Se eu vou fazer uma comida ou vou fazer um bolo, eu tenho que pedir a Jesus que abençoe. Por quê? A comida ela é abençoada por Deus. E graças a Deus nós temos comida, não nos falta, porque nós sabemos que nesse mundo afora há muitas pessoas que não têm o que comer, não têm do que se alimentar. Seus filhos passam fome. E nós somos tão abençoados, não é verdade? Com o nosso alimento, com a nossa saúde, com o nosso trabalho, com os nossos filhos, os nossos amigos. Olha quantas bênçãos Jesus coloca em nossa vida. Estamos com saúde, podemos andar, podemos falar, nós enxergamos. E quantas pessoas estão numa condição, numa cama, né? Doente, que às vezes precisa até de uma pessoa para virar de lado na cama. E muitas vezes nós não olhamos as bênçãos que Deus coloca em nossa vida. É porque nós esperamos muito, né? Nós almejamos muito. E às vezes o que Jesus quer de nós é o simples, não é verdade? Que façamos o simples. Por mais pequeno que seja, façamos o simples, abençoamos o simples. Então a gente tem que aprender ainda. Tudo que a gente vai fazer, nós temos que abençoar. Quando nós acordamos, pedir a Deus que Ele abençoe o nosso dia, que tenhamos um dia abençoado, protegido, resguardado por Jesus.
que Ele nos abençoa na rua, no ônibus, em todos os lugares onde nós estivermos. E como eu falei, volto a repetir, quando nós dizemos abençoa, é porque Deus, Jesus já está à frente, não é verdade? Porque é Ele que vai abençoar o nosso dia, as nossas tarefas, as nossas dificuldades, os nossos problemas. E como ele fala aqui também, perdoarás não sete vezes, mas 70 vezes 7 vezes e quantas vezes forem necessárias. Isto é muito importante. Perdoar aqueles, né, como fala aqui, que nos levantam falso testemunho, mentiras, calúnias, que nos desejam mal, vamos abençoar, né? É difícil abençoar alguém que nos deseja o mal? Claro que é, mas nós temos que abençoar esses nossos irmãos, né? Que nos desejam o mal, porque a gente só pode pagar o mal com o bem. Não pense nós que estamos aqui que o mal se paga com o mal. Por quê? Estamos pagando na mesma moeda. E não é isso que Jesus espera de nós. Ele espera que nós possamos abençoar sempre, fazer o bem sempre. E não se esqueça, mais uma vez, quando a gente abençoa, nós já estamos dizendo: Deus já está à nossa frente, cuidando para nós, mas que nós também possamos fazer a nossa parte, ok? E dando seguimento, agora nós vamos para o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, né? No capítulo 4, limites da encarnação, item 24. Quais são os limites da encarnação? A encarnação não tem, propriamente falando, limites nitidamente traçados. Se entende por isso o envoltório que constitui o corpo do espírito, já que a materialidade desse envoltório diminui à medida que o espírito purifica. Em certos mundos mais avançados que a Terra, ele já é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e por conseguinte, menos sujeito às vicissitudes. Num grau mais elevado é diáfano e quase fluídico. De grau em grau ele se desmaterializa e acaba por se confundir com o perispírito. Segundo o mundo a que o espírito é chamado a viver, este toma o envoltório apropriado à natureza desse mundo. O próprio espírito suporta transformações sucessivas. Ele se eteriza cada vez mais até a depuração completa, que constitui os espíritos puros. Se mundos especiais são destinados, como estações aos espíritos mais avançados, estes não estão ligados ali como nos mundos inferiores. O estado de desligamento em que se encontram lhes permite se transportarem por toda parte em os que eu chamo as missões que lhes são confiadas. Se considera a encarnação sob o ponto de vista material, ocorre sobre a Terra, pode-se dizer que ela é limitada aos mundos inferiores. Depende do espírito, por conseguinte, dela se livrar mais ou menos rapidamente, trabalhando pela depuração. Deve-se considerar também que no estado errante, quer dizer, nos intervalos das existências corporais, a situação do espírito está em relação com a natureza do mundo, a qual se liga pelo seu grau de adiantamento, que assim na erraticidade ele é mais ou menos feliz, livre e esclarecido, segundo seja mais ou menos desmaterializado. Aqui ele pergunta bem no começo, né? Quais são os limites da encarnação? E ele fala aqui, né, que bem no início, que não há limites, né, traçados para a encarnação, porque a gente tem que entender o quê? Que o envoltório que constitui o corpo traçado, nosso espírito,
a materialidade desse envoltório vai diminuindo, né, conforme o espírito vai se purificando. Então, assim, não existe, né, limitações para a encarnação, como ele fala aqui. Então, assim, quanto mais depurado, quanto mais fluido, o que que vai acontecer, como ele fala aqui? Esses espíritos vão estar o quê? Porque ele fala aqui, né? Os espíritos mais avançados, estes não estão ligados nos mundos inferiores, né? O mais avançado, mais fluido, mais purificado, eles não estão ligados ao mundo inferior. E sim, o que que acontece? Eles estão, né? Esses espíritos encontram que permite ser transportado para as missões que são confiadas. Então, aqui, e isso também vai dizer o quê? Da natureza do espírito também, né? Se é um espírito mais denso, mais leve, mais fluido, não é verdade? Então, assim, a encarnação ela não tem limites, né? Quantas vezes forem necessárias, estaremos aqui em outro corpo, em outra roupagem. Para quê? Para que a gente vai se depurando, vai aprendendo até se tornar espíritos puros. E será que nós estamos nessa condição de sermos espíritos puros, né? Ainda estamos bem longe disso. Temos muito ainda que aprender a colocar em prática os ensinamentos de Jesus, porque os nossos pensamentos, muitas vezes, ele vai nos limitando, né? Quanto mais a gente pensar no negativo, para baixo, ficar vibrando numa sintonia pelo nosso planeta, uma sintonia baixa, isso também não vai fazer bem a nós. Então, olha que maravilha, né? A gente, porque ele fala aqui que o próprio perispírito ele suporta várias transformações sucessivas, né? Então ele fala aqui cada vez mais até a depuração completa que constitui os espíritos puros, que serão destinados a mundos especiais, como as estações aos espíritos mais avançados. Então, assim, nós temos muito ainda que aprender, né? E não importa. Nós temos que caminhar para essa condição de espíritos puros, de grandes missões. Então, nós ainda estamos, como vou dizer, num degrauzinho bem pequeno ainda. Estamos engatinhando para sermos espíritos puros, mais elevados. Então, é por isso que estamos aqui nessa encarnação, tentando fazer o melhor. Então, assim, nós temos que perguntar a nós mesmos, né? Será que eu estou fazendo o meu melhor? Será que eu sou uma pessoa melhor, um espírito melhor? Eu tenho que ser melhor por mim mesma primeiro, para que esse meu melhor possa chegar àqueles que estão à minha volta, não é verdade? Então, assim, a encarnação é maravilhosa, porque ela vai nos dando essa oportunidade de trocarmos, como eu falei, de roupagem, né, até nós nos tornarmos espíritos puros. E não tem limite às encarnações. Então, assim, quantas vezes elas forem necessárias, ela vai acontecer, né? E ele ainda diz aqui ainda, a gente deve considerar no estado errante que os intervalos das existências corporais, a situação do espírito, como eu falei, ela está ligada em relação à natureza do qual ela se liga pelo seu grau de adiantamento. Vocês entenderam? Então, porque aqui a gente tem que ver, como ele fala, o espírito está ligado a que natureza? É um espírito menos ou mais adiantado? Então é isso que a gente precisa ver. E ele fala aqui, e assim na erraticidade
é mais ou menos feliz, livre e esclarecido, segundo seja mais ou menos desmaterializado. Então, como eu falei aqui, depende da natureza do espírito, depende do grau de adiantamento que ele está. Então, assim, quanto mais nós vamos nos modificando, nos purificando, porque nós também temos as nossas condições como espíritos também, né? E como é que está essa condição nossa espiritual? Estamos adiantado ou estamos aqui embaixo? Então, assim, todo dia nós temos oportunidade de fazer diferente, de fazer melhor. Por isso que estamos aqui nessa encarnação. E com certeza nós estamos muito melhores hoje do que na outra encarnação. Erramos nessa? Com certeza. Melhoramos alguns aspectos? Melhoramos. Mas nós ainda não estamos na condição de espíritos puros. Não temos essa condição ainda. Então a gente precisa estudar, aprimorar, fazer o nosso melhor. Se eu tenho a consciência que eu estou fazendo o meu melhor, maravilhoso. Porque o que vai cobrar de mim é a minha própria consciência. Ninguém vai cobrar de mim, não. É a minha consciência que vai me cobrar. Como é que eu estou nessa encarnação? Estou melhor? Estou perdoando? Estou amando? Estou abençoando? Então é isso que nós temos que nos interrogar, não é verdade? Nos perguntar mesmo, não é verdade? Claro que a gente vê um mundo que muitas pessoas falam difíceis, que esse mundo não tem mais jeito, que o problema é o mundo. O problema não é o mundo, gente. O problema somos nós encarnados que muitas vezes dificultamos as coisas. Às vezes a coisa pode ser desse tamanho, mas nós fazemos com que a coisa seja imensa. Então, tudo depende do olhar que eu tenho em relação à minha encarnação e às pessoas que caminham comigo, ok? Então, assim, agora aqueles que têm, pode colocar seu copo de água, sua jarra, né? Vai aí tranquilizando os pensamentos, os sentimentos, nos entregando nesta noite a Deus, a Jesus, para que Ele possa aí nos auxiliar, né? Então vamos nesta noite vibrando por todas as pessoas que aqui estão nesta live. Vamos vibrando, Jesus, pelo nosso planeta Terra neste momento de transição. Vibremos pelos países que se encontram em guerras. Vibremos, ó Mestre amado Jesus, por aqueles que estão acamados, ou no hospital, ou no seu lar. Vamos vibrando, Jesus, pelas pessoas que ainda não conhecem o vosso Evangelho. Vamos vibrando, Senhor Jesus, por aqueles que pensam ou cometer o aborto ou suicídio para que valorizem a vida. Vibremos, Jesus, pelo nosso planeta Terra neste momento de transição. Vibremos, Senhor Jesus, por aquelas pessoas abandonadas nas ruas, nos seus próprios lares. Vamos vibrando, Jesus, para que o amor de Jesus possa unir os povos em amor, em compaixão, em respeito. Vibremos pelo lar de cada um de nós que aqui se encontra nesta live. Jesus esteja em todos os lares, levando a sua paz e o seu amor. Vamos vibrando por nós mesmos para que o Senhor Jesus
possa nos fortalecer e nos abençoar a cada dia. E vamos nesta noite pedindo a Deus, a Jesus, a espiritualidade, que vamos deixar uma vibração no ar, pedindo ao nosso Mestre amado Jesus, que Ele possa levar ao local de maior necessidade nesse instante. E assim, Senhor Jesus, vamos neste momento pedindo à equipe espiritual, à equipe de Dr. Bezerra de Menezes, para que possa fluidificar estas águas, colocando nestas águas a medicação que cada um necessita, para que essa medicação possa trazer a saúde física, espiritual, o equilíbrio emocional, psicológico, que traga a paz, que traga o amor e o equilíbrio através desta água, contendo as medicações necessárias a cada um que necessita de saúde e paz. Que assim seja. Ai, quero agradecer a cada um de vocês, né, que aqui estão. Meu abraço a todos vocês. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que tenham uma boa noite de descanso, de muita paz. E vamos assim, aguardando, né, uma próxima oportunidade. Um beijo a todos vocês. Jojo, um beijo para você, viu? Se recupere bem para voltar logo aí para nossa casinha. Beijo, Ana, André, Jojo, Devanir, Sônia de Almeida, Sônia, a todos vocês. Muito obrigada por estarem aqui me ouvindo. Beijo, ficam com Deus.